A Márcia Celuta perguntou: qual é o seu livro favorito? Bem, eu não tenho um livro favorito, eu gosto muito de vários livros. Devo dizer que a minha série favorita é o Harry Potter e isso não vai mudar, principalmente porque ela significou no momento em que eu a li e, portanto, é das séries que eu mais gosto e dos livros que eu mais gosto, e isso não vai retirar de lugar. Neste momento eu também estou a gostar muito dos Instrumentos Mortais, gosto muito da série de Selection, gosto muito de Orgulho e Preconceito neste momento. Há assim uma série de livros que eu gosto muito, mas dizer assim um favorito eu não tenho, ou seja, aquele livro em que eu penso e que digo logo, não tenho. Ela perguntou também, qual é o seu autor ou autora favorito? Eu gosto muito de J.K. Rowling, que escreveu uma das séries que eu mais gosto. Gosto também de Cassandra Clare, principalmente porque eu não percebo onde é que elas vão buscar aquela imaginação, não percebo onde é que elas vão buscar aquela ideia toda para transmitir ao livro. Também me apaixonei muito por Jane Austen, principalmente pela escrita dela, que é maravilhosa, é muito deliciosa de ler, apesar de ser uma escrita antiga e clássica, é muito deliciosa de ler. Pois claro, há outros autores que eu gosto muito e que eu também não vou, se eu tivesse aqui a dizer todos, eu acho que ia demorar muito tempo e portanto ainda não encontrei aquele autor que eu digo que pronto, aquele é o meu autor favorito, ainda não. Ela perguntou também, quando você começou a ler em inglês? Eu comecei a ler em inglês mais ou menos quando criei o canal. O primeiro vídeo do canal é um open box da Amazon, foi a primeira vez que eu comprei livros em inglês. Eu comprei livros em inglês depois que comecei a ver os vídeos da Ju Fernandes. Ela lê muito em inglês, como vocês sabem, e eu ainda não conhecia sites nenhuns de compra de livros em inglês. E então fui começar a pesquisar e apareceu a Amazon, foi o primeiro site que me apareceu e eu percebi que a Amazon tinha portes grátis para Portugal acima de 50 libras e portanto eu mandei vir uma primeira encomenda, que é o Open Box. Já não me lembro qual foi o primeiro livro que eu li em inglês, se foi Divergent, se foi de Selection ou Anne French Kiss, I don't know. Mas depois que eu vi que os livros em inglês são muito mais baratos cá em Portugal, comecei a pesquisar até que encontrei o Book Depository, que foi aquele que eu mais gostei até agora, porque é aquele que tem portes grátis e que dá para mandar vir um livro de cada vez com portes grátis, portanto é aquele que eu estou mais viciada. E agora mais ultimamente tenho comprado mais livros no Awesome Books, portanto também é um ótimo site e portanto gosto muito. E também perguntou, você faz faculdade? Qual curso? Não, eu acabei a minha licenciatura o ano passado, eu tirei Solicitadoria e Administração, que é uma das profissões que existem em Portugal ligadas ao direito. O Mateus Sousa Galetti perguntou também, como você começou a gostar de Harry Potter? Já não lembro muito bem porque é que eu comecei a gostar de Harry Potter. Sei que na altura em que os livros começaram a sair e os filmes, eu pedi o livro à minha mãe, gostei da história, foi continuando. Juro que não me lembro do dia ou do momento em que eu disse que quero ler o livro, foi tudo uma coisa espontânea na altura, e foi isso. Do momento em que eu quis ver o filme, eu lembro-me que eu pedi imenso aos meus pais para irmos ver o filme, irmos ver o filme, e o filme eu lembro-me porque já foi um tempo depois, mas do livro eu não me lembro muito bem como é que surgiu a história de eu ler Harry Potter. A Cata do Páginas Encadernadas perguntou como surgiu a ideia de criar o blog vlog. Já disse que foi quando eu vi o vídeo da Pam, do Garota It, que eu decidi criar o blog e o YouTube para começar O blog surgiu naturalmente porque eu já tinha tido um blog e foi nessa altura que eu decidi mais ou menos o rumo a tomar pelo blog. Queria que fosse um blog que abordasse diversos temas, incluindo um deles os livros, a maquilhagem, o meu dia-a-dia, filmes, música, séries, tudo um pouco o que me rodeia. O YouTube surgiu mais tarde, quando eu vi mesmo o vídeo da Pam e disse que queria falar também de livros no YouTube, porque sei que havia pouca gente. Depois é que eu fui descobrir também a Cláudia, do canal A Mulher que Ama Livros, e é que também me suscitou esse interesse e, portanto, veio tudo muito daí. Ela também perguntou o que foi mais complicado para ti no início. No início para mim foi a divulgação. Ao início é muito difícil a divulgação, até porque eu não queria que ninguém soubesse que eu fazia vídeos, portanto torna-se tudo muito mais difícil. A partir do momento em que as pessoas principais já sabiam e essa parte passou a não ser tão complicada.
O mais complicado ao início é gravar sempre quando não há gente em casa, porque eu não gosto muito de gravar com pessoas em casa. E ao início também é o equipamento, nós não sabemos muito bem falar em frente a uma câmara, ter aquilo à vontade. Ao início as dificuldades ainda são algumas, eu acho que as principais são o equipamento de edição de vídeos, o à vontade em frente às câmaras e principalmente eu acho que é a divulgação, ou seja, começarmos a mostrar o nosso trabalho a alguém. Ela pergunta aí quais as rubricas que gostas mais de fazer. Eu não tenho muitas rubricas, eu gosto muito de falar sobre os filmes, vou tentar também agora começar a falar mais de séries, gosto muito também agora do nosso projeto 7 on 7. Eu não tenho muitas rubricas e também gostei muito de fazer o desafio dos clássicos, porque rubricas mesmo fixas eu não tenho muitas, portanto, basicamente tudo o que eu falo no meu blog eu gosto, portanto... A Catarina do blog Sonhar de Olhos Abertos perguntou qual o teu autor ou autora preferido? Mais uma vez eu digo que eu não tenho um autor ou autora preferida. Tenho alguns autores que eu gosto, a J.K. Rowling, a Cassandra Clare, a Jane Austen, gosto muito também do George R. R. Martin, gosto de Dan Brown, gosto muito de Dan Brown, gosto de Leslie Pierce, portanto há uma infinidade de autores que eu gosto. Ela perguntou também quais os géneros literários que não te atraem. Autoajuda não me atrai muito, livros sobre religião também não me atraem muito, livros, como é que eu ia dizer, livros históricos muito antigos, mesmo muito antigos, não é aqueles, e que não sejam de ficção, não gosto muito. Não gosto de muito livros de não ficção, apesar de gostar de alguns, não gosto de todos, basicamente são esses, porque depois gosto de quase tudo, eu sou uma pessoa que lê quase tudo. Claro que há livros que eu gosto mais do que outros e também há autores que eu gosto mais do que outros, mas basicamente é isso. Ela perguntou também, tens um curso de maquilhagem, não é? Sim. Como surgiu essa oportunidade e paixão? Bem, a paixão surgiu aqui no YouTube, eu tenho que ser muito sincera, porque eu antes não era uma pessoa que me maquilhava nada, eu passava bem sem isso, mas a partir do momento em que eu comecei a gostar mais de ver vídeos aqui no YouTube, de ver estas coisas, eu comecei a comprar uns itens aqui, uns itens acolá, comecei a pôr em prática muitos dos ensinamentos que via aqui no YouTube e comecei a gostar cada vez mais de ver vídeos e de praticar em mim e de fazer as coisas, até que houve um dia que surgiu a oportunidade de eu tirar o curso, que foi aqui na minha cidade, aqui no meu distrito, e surgiu a oportunidade, o curso não era muito caro, e eu decidi experimentar porque eu pensei, o curso não é muito caro, não é muito tempo, portanto vai ser uma forma de eu perceber se gosto ou não disto e o que é certo é que adorei e portanto a oportunidade surgiu basicamente assim. E ela pergunta por último, gostavas de seguir esta área profissionalmente? Gostava, é uma das áreas que eu quero muito investir no futuro, neste momento não posso porque estou presa a uma coisa, mas é uma área que eu quero ver se invisto. O My Daily Dose of Style perguntou em que área estudas ou trabalhas? Como já disse, eu já acabei o meu curso e neste momento não estou a trabalhar fixamente em lado nenhum. Estou a fazer um estágio para poder aceder à ordem, para poder exercer como solicitadora, mas ainda é uma questão a ponderar e portanto ainda não estou a trabalhar em nada. E ela perguntou também livro favorito de 2013, tenho alguns favoritos este ano, tenho muitos favoritos, por isso vão ao meu Goodreads e vejam quais os livros que eu classifiquei com 5 estrelas este ano, mas dois deles, que como eu já disse não posso deixar de falar, é o Orgulho e Preconceito e o The Book Thief, que o Orgulho e Preconceito foi uma leitura maravilhosa e o The Book Thief está a ser também uma leitura muito boa. A Ana Santos perguntou, preferes livros em inglês ou português? Pelas edições adivinha a resposta, mas diga em relação à leitura. Claro, pelas edições, acho que as edições inglesas, pelo menos as de capa dura, são muito bonitas, o preço é muito inferior aos livros, ao preço praticado em Portugal, portanto, pelas edições há livros lindíssimos em inglês. Quanto aos termos de leitura, eu prefiro ler, eu não tenho preferências, neste momento eu leio tanto em inglês como em português. Claro que há livros em inglês mais adultos e mais antigos com uma linguagem um pouco mais complicada que eu não vou conseguir ler porque eu não sou fluente em inglês, eu falo inglês mas não sou fluente e portanto há livros em inglês que para mim são mais complicados, mas quando são livros young adult, new adult, livros adultos que tenham um ritmo de inglês bom, razoável, eu safo-me bem. E claro que os outros livros eu prefiro lê-los em português,
mas como sabem, os livros em inglês são um bocadinho mais baratos. E ela perguntou também: costumas procurar livros em particular ou vais-te encontrando com as tuas relíquias do nada? Antigamente, antes de eu ver estes vídeos de livros, eu ia-me encontrando com os livros do nada. Na minha cidade existe um modelo Continente, que era onde eu ia mais vezes ver os livros. Então cada vez que eu ia ao supermercado eu via os livros, que é logo à entrada. Então eu via os livros e via as novidades e via aquelas coisas, então ia ficando de olho em alguns livros. Depois que comecei a crescer, comecei a ir mais livrarias da minha cidade, etc. Comecei também a ver a Bertrand e essas coisas, comecei a ver outros livros e não sei o quê. E quando comecei a ver mais vídeos no YouTube, comecei a comprar online. Começou tudo pelo eBay por causa dos vídeos de beleza, e depois comecei a Amazon, Book Depository, Awesome Books, Fnacs, essas coisas todas. Portanto, hoje em dia eu já vou procurar os livros basicamente porque vi aquele youtuber ou aquela blogger a falar sobre o livro, mas continuo também a ir às livrarias e a ver e a encontrar-me com os livros também, mas hoje em dia é um pouco mais diferente. A Ângela Ribeiro perguntou: tens algum livro em específico que te cativou, que fez com que começasses a tua paixão pela leitura? Livro específico não, eu sempre fui uma pessoa que os meus pais, apesar de não lerem, sempre me incentivaram a ler, então sempre me compravam aqueles livrinhos infantis, depois começaram a comprar os livros da Anitta. Portanto, sempre foram, apesar de não lerem, como eu já disse, sempre foram pessoas que me incentivaram, e eu também sempre fui pessoa que pedi. Lembro-me de um episódio muito engraçado quando eu era criança. Cá em Portugal existe o Clube do Leitor. Não. Existe o Círculo de Leitoras, que é esta editora aqui. E a minha tia comprava coisas por lá. E eu uma vez, não sei como, um panfleto desses chegou à minha casa. E havia 2 livros da Pequena Sereia e já não sei de que outro livro infantil era, que estavam em promoção e que ofereciam um rádio e não sei o quê. E eu era assim, na minha infância, vocês vejam bem, e eu era assim: se os meus pais podem comprar coisas, eu também posso. Eu não tinha dinheiro, mas eu preenchi aquilo, porque eu preenchi aquilo e mandei. E pronto, passados uns tempos aquilo chegou à minha casa e eu tinha que pagar, não é? Então, a minha mãe deu-me um raspanete, bem como eu era uma criança rebelde, minha mãe deu-me um raspanete, pagou. E pronto, depois eu era uma criança difícil, mas ao mesmo tempo era uma boa criança, vamos dizer assim. E portanto, eles perdoaram, mas essa foi muito engraçada. Mas para vocês verem, isso deve ter sido para aí que é na minha primária, mas eu também, como gostava muito de ler, cedo aprendi a escrever e a ler, e eu já fui para a primária a saber ler. Por causa disso. E eu, quando era criança, eu própria, antes de dormir, eu pedia à minha mãe para ela me contar uma história. Pedia sempre ela contar uma história, tipo, ela não lia, ela contava da história dela e eu adormecia. Portanto, são recordações que eu tenho de gostar de começar a ler. E eu acho que puxei à minha tia. A minha tia é a única pessoa da família que lê muito. Ela, como eu, lê muito. Porque nem os filhos dela leem muito. A única pessoa assim da família que lê tanto como ela sou eu, portanto eu acho que puxei isso a ela. Mas os meus pais sempre me incentivaram, sempre gostaram muito que eu lesse. Foi uma das partes que sempre me incentivaram. Eu na escola também sempre gostei muito de português, e de inglês, e de letras, e de línguas, e de história, sempre gostei muito de ler, e portanto não houve um livro que me impulsionasse. Eu acho que o primeiro livro da minha coleção adulta foi O Príncipezinho, mas os livros que me incentivaram mesmo a querer ler foi o Harry Potter, isso sem dúvida nenhuma, porque eu comprei a coleção toda à exceção de um livro que na altura os meus pais não puderam comprar, e eu tinha um colega de carteira esse livro porque a mãe lhe tinha oferecido, só que ele era a Ordem da Fênix e ele não ia ler a Ordem da Fênix assim, então ele emprestou-me. Por último, a última pergunta não foi feita para este vídeo, já foi feita no canal há algum tempo, eu já não lembro quem é que perguntou, mas eu gostava de responder, até porque eu acho que deve ser uma dúvida de muita gente, que é: porque é que eu leio tantos livros em inglês, não é? Eu comecei a ler livros em inglês principalmente pelo preço dos livros em português. Os livros cá em Portugal são bastante caros,
Eu sei que nós temos que pagar autores, editoras, tradutores, gráficas, mas é um preço muito caro. Os livros cá são bastante caros mesmo, e às vezes até os autores nacionais são aqueles que metem os livros mais caros, e, portanto, eu comecei a pesquisar os livros em inglês, achei-os muito mais baratos que em Portugal, para compararem uma edição em hardcover, que é aquelas que são de capa dura. Uma edição inglesa ou americana custa mais ou menos 12, 13 euros, no máximo vai até aos 14. Claro que há livros mais caros, que são edições diferentes, mas um livro normal em Portugal de capa mole custa logo 14, 15 euros, portanto é muito caro. Então eu comecei a ler em inglês. E eu, como gosto de ler inglês, como gosto muito de inglês, não foi uma decisão difícil para mim, portanto eu gosto muito de ler livros em inglês. Eu também, em princípio, quero ver se gravo um vídeo sobre onde eu faço as minhas compras online, como é que eu comecei a comprar, quais os sítios que eu mais gosto. Portanto, aguardem que vai surgir um vídeo desses um dia destes. E é isto. Espero que tenham gostado. Eu gostei muito de fazer este vídeo, acho que é um vídeo muito interativo e eu espero voltar a repeti-lo daqui a algum tempo. Não se esqueçam de pôr gosto, comentar, subscrever, não se esqueçam de ver aquilo dos comentários, que é bastante importante para mim e acho que para vocês. E é isso, um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!